Queridos e amados irmãos, estamos aqui no monte, queremos trazer uma palavra para você essa tarde, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, meus amados irmãos, a palavra que eu trago esta tarde é a respeito da justificação. Então, que nós não venhamos a sujar os irmãos, a manchar, louvado seja Deus. Que nós não venhamos a perseguir, a acusar, suspeitar mal, como diz a Bíblia, não suspeitar mal um do outro. A Bíblia antes nos ensina a orar um pelos outros. E diz a palavra do Senhor que Pedro disse que nunca tinha comido nada comum ou imundo. Quer dizer, representando, caiu aqui, mas vamos lá. Representando o povo, os ímpios, os gentios, o povo daquela época, a qual a palavra de Deus estava sendo pregada somente aos judeus, aos crentes. E Pedro teve essa visão para Deus falar para Pedro que não fizesse imundo aquilo que Deus já tinha purificado. Como diz em João, no capítulo, se não me engano, 15, e versículo 15 ao 16, diz assim: não fosse vós que escolhesse a mim, né? Quer dizer, não vos chamam mais servo, mas chama amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho o chamado amigo, porque tudo quanto tenho feito, tenho mostrado a vocês, eu tenho feito vocês ver. E ali diz assim: não fosse vós que escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que você vá e dê bom fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, é Deus que nos chamou, foi Deus que nos purificou, como diz em Romanos, capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá na frente tem uma passagem no capítulo 8, que diz que a quem Deus chamou, a esse justificou, e a quem Deus justificou, esses glorificou. Então Deus chamou, Ele justifica. E a Bíblia está dizendo aqui em Pedro, ou seja, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 14, que a voz fala com Pedro: Pedro, mata e come, porque está falando de animais, simbolizando, representando o povo de Deus. Aos gentios, aqueles que não eram crente ainda, mas Deus já tinha justificado, santificado, Deus já tinha consagrado. Você lembra de Jeremias? Jeremias: antes que tu nascesse eu já te conheci, e antes que saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei, te consagrei e te dei as nações por profeta. Então, é Deus que chama e Deus que justifica, que purifica. Então, que nós não venhamos suspeitar mal, perseguir ou acusar aquilo que Deus justificou, aquilo que Deus santificou. Como assim, bispo? A palavra do Senhor diz que tudo na oração e pelo poder da palavra é santificado. Então, o que cabe a nós, um pelo outro, é orar. O que cabe a nós falar dos irmãos, ou seja, querer até mesmo a desejar para os irmãos, é que nós possamos orar. Porque se tiver um inimigo, vai cair por terra. Porque Deus já nos purificou. E quem toca no que é puro, se machuca. Como assim, bispo? Davi pecou, mas ele disse, segundo Davi, ele disse: ouve o teu servo a súplica, atende o clamor, porque teu servo é santo. Olha, Davi não tinha razão para dizer isso, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, aperfeiçoou o poder dele na fraqueza de nossa boa vontade. Então fica com essa palavra: e o poder de Deus te aperfeiçoe.
O amor de Deus te cubra. Lembre-se, justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que lavou a nossa alma com o sangue que derramou no Calvário. Então, quando pecar, lembre-se que temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. Salvo engano, parece que primeira epístola de João, primeira epístola de João, no capítulo 2. Eu sei que fica em uma das epístolas, aleluia, que veja só, que diz que João, que era um homem brabo, agora estava falando dessa forma, maneiro, suave. João era duro, mas quando Deus teve um encontro com ele, quebrantou o coração de João, ele já veio com essa palavra aqui para o povo da época. Olha que passagem tremenda. Aqui, ó. Meus filhinhos, 1 João capítulo 2. Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado do mundo inteiro. E nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. O que é os seus mandamentos? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quem ama não levanta mal, não suspeita mal, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Não defama o teu próximo. Então essa palavra é que Deus quer dar à igreja, é a união. Não fale, não surge aquilo que Deus, não diga que é imundo aquilo que Deus santificou. Porque seu irmão, o nosso irmão, por mais que ele seja falho, mas ele não é imundo. Ele é santificado por Deus. Lembra disso? Jesus santificou. Mas irmão, ele está fazendo isso. Todo mundo que se suja, se lava. E é pela graça, através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que entramos no santuário. Todo dia nós temos que trocar as vestes. Tomar um banho para tirar a sujeira do dia a dia, as impurezas. Assim nós devemos se lavar. E se nós somos puros, tudo é puro ao nosso redor. Que a mágoa venha sair, a angústia, a discórdia, a suspeita, o apontar de dedo, e que nós venhamos olhar mais para Cristo e que o amor de Deus possa nos guardar. Não chame imundo aquilo que Deus purificou. Amém? Então, fico com essa palavra.